Olá, hoje vamos falar sobre algo que pode eventualmente salvar a vossa vida. Vamos falar sobre derivações. Quando vocês criam as vossas 12 ou 24 palavras mnemónicas, estas são capazes de gerar chaves privadas, que vão gerar chaves públicas, que vão gerar depois, posteriormente, então, endereços que vocês vão usar para receber e enviar os vossos bitcoins. Mas estas 12 ou 24 palavras mnemónicas, para chegarem a estas chaves privadas, chaves públicas e endereços, precisam de saber qual a derivação que ela pretende seguir ou que vocês pretendem que ela siga para que consigam gerar então chaves privadas, públicas e então endereços. Portanto, é muito, muito importante que vocês consigam então separar estes tipos de derivações diferentes que então as vossas 12 ou 24 palavras vão conseguir gerar. Tudo isto na primeira camada do Bitcoin, ou seja, um único conjunto de 12 ou 24 palavras, ou seja, uma única seed phrase, vai conseguir então derivar vários caminhos. Neste caso vão ser 3. E eu coloquei aqui 1, 3 e BC1, que são os diferentes tipos de endereço que vocês depois vão ver quando realizarem transações ou tiverem a pesquisar transações. Portanto, como já disse, é muito importante que vocês digam às vossas 12 ou 24 palavras qual a derivação então que estas devem de seguir. Portanto, quando criam então uma carteira de Bitcoin de primeira camada, vocês têm que ter atenção antes de criar então as vossas 12 ou 24 palavras, têm que ter atenção que tipo de derivação querem seguir, ou até mesmo depois de já terem criado as vossas 12 ou 24 palavras, podem aceder a outro tipo de derivação com as mesmas 12 ou 24 palavras. Aquilo que eu quero com este vídeo é que vocês percebam que se colocarem então saldo num endereço de derivação BC1, esse saldo não vai naturalmente aparecer se vocês inserirem uma derivação diferente, mesmo que esta derivação parta então da mesma chave mestra, ou seja, da mesma seed phrase das vossas 12 ou 24 palavras. Isto porque o vosso saldo vai estar inserido num endereço BC1 e não numa derivação de um endereço 1 que é, portanto, dos endereços mais antigos. Portanto, eu coloquei aqui por ordem cronológica a derivação P2PKH, ou seja, Pay to Public Key Hash, ou seja, era um tipo de derivação que existia antigamente, muito simples, onde as pessoas tinham uma chave privada que assinava uma transação e a chave pública gerava então um hash, que era um endereço, portanto, e este então era capaz de ser enviado para outra pessoa. Portanto, era aplicada uma função hash à chave pública e esta era capaz então de gerar um endereço e de forma simples as pessoas enviavam então dinheiro. No entanto, há algo no Bitcoin que vocês devem de ter em consideração e começarem a decorar, que tem a ver com os BIPs, ou seja, BIPs são atualizações no protocolo do Bitcoin que vão surgindo e vão sendo enumerados, ou seja, Bitcoin Improvement Proposal, ou seja, são atualizações que ao longo do tempo vão surgindo e cada uma delas leva então um número. E uma das atualizações mais importantes no Bitcoin foi então designada por BIP32, sendo então este contexto do vídeo. O que é que este BIP32 foi capaz de fazer? Esta atualização no protocolo do Bitcoin, também designada por carteiras HD, ou seja, Hierarchical Deterministic, foi então capaz de, precisamente de uma forma hierárquica, gerar vários endereços, ou seja, neste caso, várias chaves privadas, várias chaves públicas e vários endereços, e fazer com que estes fossem determinados a partir de uma única seed phrase, ou seja, de uma única chave
mestra. Portanto, já vimos que os primeiros endereços em Bitcoin a surgirem foram então os endereços começados por 1 com um tipo de derivação. Agora vocês vão conseguir encontrar também endereços e gerar vocês mesmos endereços começados por 3. E houve aqui um espaço então cronológico onde estes endereços começaram então por ser usados na criação do Bitcoin em 2009. Depois, em 2012, julgo eu, agosto de 2012, foram então criados novos tipos de endereços que vinham então melhorar algumas coisas, como, por exemplo, a criação de contratos inteligentes. E tivemos aqui vários BIPs, ou seja, atualizações no protocolo do Bitcoin importantes, mas eu vou falar aqui de 2. O primeiro é o BIP 13, que vem então organizar a estrutura dos BIPs. O BIP 16 vem então criar o P2SH, que quer dizer Pay to Script Hash. Script Hash porque em texto, script, portanto, quer dizer escrita, texto, vem então, através de precisamente dos contratos inteligentes, dar aqui novas opções, ou seja, associar outras coisas e outras informações na própria transação. E desta forma, hoje estes endereços, os endereços 1 já não são tão usados, e vocês já vão perceber porquê, mas os endereços começados por 3 ainda são muito usados e são associados muito também a transações multisigs, que são transações onde são exigidas várias assinaturas para que uma transação seja executada, onde vários participantes fazem parte de um mesmo fundo e neste fundo são necessárias X pessoas desses X participantes para assinar uma transação para que esta seja então enviada, ou seja, são necessárias várias assinaturas e não só uma. E, então estes endereços são muito utilizados para esse tipo de envio de Bitcoin. Entretanto, passou-se algum tempo e em 2017 surgiu então uma nova atualização com um tipo de derivação então diferente para que novos endereços fossem gerados e que viesse então melhorar as próprias transações e neste caso que viesse organizar um bocadinho as transações que são inseridas então em cada bloco. E, portanto, o que é que esta atualização no Bitcoin Segwit veio trazer? Veio trazer um aumento na capacidade de transações, uma redução então nas próprias taxas destas transações, correção de problemas de maleabilidade nas transações e compatibilidade com atualizações futuras. Portanto, o BIP que permitiu então esta atualização no protocolo do Bitcoin foi então o BIP 141. No entanto, esta atualização no protocolo do Bitcoin que permitiu então estes endereços BC1 surgiu através de um programador, de um grande programador de Bitcoin chamado Peter Thiel. Este foi então capaz de criar um novo BIP, neste caso 173, que foi então capaz de gerar os conhecidos e que vocês vão ver muito na criação então das vossas chaves mnemónicas, da vossa chave mestra, vão ver uma designação de BEC32. BEC refere-se então ao criador e 32 porque o endereço é constituído através de 32 caracteres. Portanto, 2 bips muito importantes que vocês vão ver na criação então da vossa chave mestra é o BIP 84 e o BIP 49. O 84 está associado então a uma derivação de endereços que começam por BC1 e o BIP 49 está então associado a derivações através de endereços que começam por 3. Portanto, quando vocês estiverem a criar a vossa chave mestra, vão ver lá HDE, Segwit 84 ou Segwit 49. E o que é isto? Os endereços nativos BEC32
são então os endereços começados por BC1 e o BIP84 define então os endereços nativos de BEC32. Este tipo de endereço vai fazer com que as assinaturas sejam então organizadas no bloco de forma separada então das próprias transações. Ou seja, vamos imaginar que vocês têm o vosso quarto desarrumado. O espaço é o mesmo. No entanto, se o quarto estiver arrumado, vocês conseguem guardar mais coisas. E naturalmente foi isso que aconteceu com esta atualização Segwit, que permitiu então depois este tipo de endereço Pay to Whiteness Public Key Hash, e o que o BIP49 fez foi precisamente associar este tipo de transação e associá-lo ao Segwit, inseri-lo aqui neste tipo de endereço e associá-lo então ao Segwit e ao BEC32. Portanto, aquilo que acontece é que o BIP49 consegue de forma encapsulada organizar então a informação e separar também aqui nestes endereços começados por 3, consegue separar as assinaturas das próprias transações no bloco, organizando também assim espaço no bloco. Portanto, aqui com este tipo de derivação, Pay to Script Hash, vocês vão conseguir também gerar um único endereço. No entanto, percebam que esta atualização no protocolo do Bitcoin, ou seja, estes endereços mais recentes, vêm, no fundo, criar alguma eficiência e fazer com que este tipo de endereços sejam mais acessíveis a nível de taxas. Como as assinaturas são separadas das transações, os mineradores vão conseguir assim, no seu bloco onde eles colocam as transações, vão conseguir arrumar o seu quarto. Vão conseguir então desta forma colocar mais transações no seu bloco, porque o quarto está arrumado. E isto faz com que os mineradores priorizem as transações, ou seja, neste caso, os endereços que começam por BC1. É natural, ou seja, eles percebem que vão, através destes tipos de endereços com eles, vão conseguir então, no seu bloco, colocar mais transações, e mais transações é mais benefício para o minerador. E, portanto, sempre que possível, usem então este tipo de derivação Segwit BIP84, ou seja, Pay to Whiteness Public Key Hash, porque o minerador vai agradecer e é ele que, na realidade, coloca a vossa transação inicialmente no bloco e depois do bloco ser então validado pelos nós na rede, ele é então inserido na blockchain. Portanto, usem este tipo de endereço sempre que possível. E lembrem-se, um endereço que contenha um saldo X numa derivação Segwit BEC32 não vai naturalmente aparecer esse saldo quando vocês estiverem na derivação Pay to Script Hash, naturalmente. Portanto, tenham sempre em atenção estas 3 derivações na criação então da vossa chave mestra, ou mesmo após esta chave mestra estar criada. Imaginemos, vocês podem criar a chave mestra e entrarem numa derivação BC1 e depois podem entrar na mesma instância, associar a vossa chave mestra a um outro tipo de derivação. É só para terem cuidado, não se assustarem se de repente entrarem numa derivação diferente e não virem lá o saldo. É porque vocês estão numa derivação diferente. Somente isso. O saldo não desapareceu. O saldo está apenas num endereço diferente que pertence a uma derivação diferente. Só isso. Estudem Bitcoin.